Então, rapaziada, aí, ó, professor Yang, ou Jiang, não sei como é que se pronuncia, vai falar sobre um assunto bastante interessante aqui. Não fala diretamente, abertamente que seja isso, mas que parece muito com a Red Pill, né, rapaziada? Um assunto que eu já falei várias vezes aqui no canal, bastante interessante, vamos lá. Ó. Então, deixa eu te contar sobre um jogo que eu jogo. Então, no ano passado, eu tava dando essa aula e perguntei aos meninos e perguntei às meninas. Finjam que agora vocês têm 30 anos, certo? Seus pais estão insistindo pra que você se case. E você já tá no mercado de namoro há 10 anos. Realmente não há ninguém que você ache perfeito pra você. Você basicamente já... Tá vendo aí? 30 anos, os camaradas não quer nada com casamento. Os pais estão pedindo o netinho lá e nada, adivinha, né? Ele falou 10 anos no mercado de namoros aí, ou seja, começaram 20, mas na verdade aqui no Brasil, pelo menos, a molecada começa com 15, 16, 17. Começa cedo. Então, quando chega os 30 anos, já tem muita estrada percorrida, vamos dizer assim, né? Então, bastante interessante aí, ó. Mas ele está falando aqui um fenômeno que, pelo menos no mundo ocidental aqui, né? Estados Unidos, Europa, Brasil, os países da América Latina aqui, é um fenômeno que está acontecendo recentemente. Casamentos cada vez mais tarde e em menor número, né? O que está acontecendo, rapaziada? Desistiu do amor. Imagine que você quer se casar agora e me diga qual é o requisito mínimo que você precisa pra concordar em se casar com outra pessoa, ok? Qual é o mínimo, certo? E então eu pedi pros meninos e as meninas darem suas respostas. Os meninos foram bem simples, né? Bom, sabe, contanto que ela goste de mim e eu possa colocar meu pênis nela, pra mim tá ótimo, certo? É simples assim, ok? Quer dizer, a exigência dos caras, de um modo geral, é baixa, né, rapaziada? Realmente, muitos caras aí, próprio pessoal da Red Pill que eu acompanhei alguns vídeos aí, né, pra tentar entender melhor o assunto, falava que os camaradas, de um modo geral, não faziam muitas exigências, principalmente com relação à renda, né? Às vezes o camarada vai ali no mercado, ele tem uma menina que trabalha na reposição, no caixa ali, se ele achar ela alguma forma interessante, assim, ele não vai se importar se ela é rica, se é pobre, se é muito linda, desde que não seja muito feia também, né, claro. Já as mulheres não, as mulheres de um modo geral, principalmente as mais bonitas, vai no mercado assim, olha um repositor, olha um camarada que trabalha no caixa ali, o mercado ali olha com certo desprezo, né, o pobre e tal ali, principalmente se não for lá muito bonito, né, rapaziada. Então o pessoal da Red Pill concorda com isso aí, que as exigências das mulheres são muito altas, elas botam a régua lá em cima, que a turma fala, né, quando os camaradas são mais humildes na sua escolha aí. É isso mesmo. Os caras são assim, tipo, eu aceito qualquer coisa. Esses são os meninos, certo? As meninas eram diferentes. As meninas eram tipo, ok, se eu não amo ele... Pera aí, aceito qualquer coisa também não, né, aí? Calma aí, vamos voltar aí. É simples assim, ok? É isso mesmo. Os caras são assim, tipo, eu aceito qualquer coisa. Esses são os meninos, certo? As meninas eram diferentes. As meninas eram tipo, ok, se eu não amo ele, se eu nem sinto atração por ele, eu preciso de mais ou menos $1 milhão por mês. Eu preciso de mais ou menos 1 milhão... É aqui que a galera da Red Pill puxa, né? Esse ponto aí, ó. É claro que não é todas, né, nem generalizando, mas de um modo geral, as mulheres exigem do camarada uma condição financeira muito alta, né? Hoje em dia tá na moda falar aí de o provedor, o macho provedor, o camarada tem que ser capaz de manter a casa, de me ajudar com alguma coisa no sentido de quando eu precisar comprar uma roupa, as mulheres falando, né? Ir num salão de beleza, esse tipo de coisa toda. É claro que não são todos. É que muita gente não entende mais casamento como uma parceria, né? Uma coisa meio a meio, vamos dizer assim, né? Então aí, Red Pill ainda tá na veia. Vamos ver se ele vai virar a chave. de dólares no semestre passado. Ok, tudo bem, isso não faz sentido, né? Então, eu sinto atração por ele, eu preciso de mais ou menos $1 milhão por mês. Eu preciso de mais ou menos $1 milhão no semestre passado. Ok. Caralho, meu irmão, 1 milhão é muito dinheiro, você é louco. É um troço complicado, eu ainda não vi nenhuma pesquisa ainda que fala objetivamente isso aqui, é tudo meio que especulação, né? Mas tem muita menina aí, muita mulher aí que imagina que é fácil arrumar um camarada que ganha, sei lá, R$ 100 mil por mês. Cara, isso é muito difícil, velho. Considerando o Brasil aqui, que a média de renda do brasileiro aí tá na faixa de 2.800, R$ 3.000, 3.000 e pouco, alguma coisa assim, né? Ou seja, a maioria dos caras que as mulheres vão encontrar pela vida, vamos dizer assim, né? É um camarada que ganha 2.500, 3, 5 mil reais, né? Não muito diferente disso. Então, quando a mulher exige um camarada que ganha 30, 40, 50, 60 mil reais por mês, né? Tem outros que falam de 100 mil, então ela pode crer que vai ser dificílimo para ela arrumar esse cara aí, né? E normalmente esses camaradas bem-sucedidos aí, ó, e ainda por cima que são atraentes, né? São disputadíssimos. Então é difícil, né, cara? E tudo bem, isso não faz sentido, né? Então, em teoria, deveríamos seguir o equilíbrio nacional. Mas na vida real, o que acontece é o seguinte: todas as meninas querem esse único cara. Ok, e talvez o número 4. Elas aceitam o número 4. Mas 3, 2, 1 elas não querem. E a gente sabe disso.
É só olhar ao seu redor. Olhe, para esses bilionários cedo, tipo o Elon Musk, quantas esposas ele tem? Quantos filhos ele tem? Todas as mulheres do mundo, muitas, não todas, mas muitas, só querem casar com atores como o Brad Pitt, bilionários como o Elon Musk. E o que fazem o 3, o 2 e o 1? Bem, eles assistem Netflix, assistem pornografia e jogam videogame. Eles desistiram da vida, certo? Eles pensam, a gente não liga. Chamamos essas pessoas de incels, certo? Peraí, não é bem assim, não, né? Desistir da vida, pô, peraí. Nem tudo gira em torno de relacionamentos afetivos e sexuais, né, rapaziada? Tem toda uma outra dimensão da nossa existência. Essa galera, esses dois que estão lá em cima lá são os ricos, bonitos, famosos, esse tipo de coisa toda. Aqui embaixo que são a galera comum, né, de mediana para baixo, que as mulheres olham com certo desprezo, principalmente as bonitas, que têm várias possibilidades, vão assim, né? Mas as várias possibilidades que as mulheres mais ou menos bonitas têm são dessa galera que está aqui embaixo aqui, ó. Então essa galera que está aqui embaixo aqui, ó, ficam meio que correndo atrás dela, então ela acha que tem condições de ter aqueles caras lá de cima, não, mas na verdade ela tem condições de ter esses caras aqui de baixo, ó, que por enquanto ela trata com certo desprezo, imaginando que ela é alguém que tem mais valor do que realmente tem, no sentido de que vai atrair a atenção desses caras lá de cima, né? De um modo geral, não generalizando, né, cara? É isso que o professor Yang tá falando, né? Celibatários involuntários, porque basicamente eles desistiram da vida e a vida desistiu deles. Então toda essa competição é... Rapaz, que vida é essa que tá falando? Se os camaradas são a maioria e a vida em sociedade é regida pelas pessoas que vivem na sociedade, como que a maioria vai desprezar ela mesma? Não tem como. Os camaradas estão tocando a vida deles lá, mas saíram do jogo da sedução, vamos dizer assim, né? Esse jogo de busca de relacionamentos. Entre o número 5 e o 4 por todas as mulheres do mundo. E isso, novamente, é suicida. Isso vai levar à morte da humanidade. E a pergunta agora é... Essa parte aqui é interessante. Mas só destacando aqui que o estilo de vida incel dessa galera que... desses caras medianos, né? Que não são muito bonitos, não são muito ricos, não são famosos, nada do tipo. Essa galera optou por sair do jogo, da pista, né? Desistiu de tentar arrumar uma mulher, vamos dizer assim, né? E vive um estilo de vida mais intimista, no sentido de ficar mais em casa, mais na dele, reservado, trabalho para casa e cuidar da finança assim, sem gastar muito dinheiro com esse tipo de coisa. Então, essa galera consegue viver desse jeito por conta do mundo moderno que a gente tem, né? Ele falou que esses incels aí ficam em casa jogando, vendo Netflix, esse tipo de coisa toda, ou seja, pornografia, comodidade da vida moderna que permite esse estilo de vida mais solitário, vamos dizer assim, né? Que você se distrai com pornografia, com internet, tipo de coisa toda aí, e assim vai. Mas antigamente isso era difícil, né? Ok, por que somos suicidas? Então, vamos analisar o jogo 3, certo? Os jogadores, as regras e os incentivos. Sabemos quem são os jogadores. Os jogadores estão fazendo coisas estúpidas. As regras nós conhecemos, ok. Mas os incentivos são algo sobre o qual precisamos pensar. Por que eles se comportam assim? E a resposta é porque eles não estão interessados em sexo ou procriação. O que lhes interessa é o status, ok? Esse é o jogo que eles estão jogando, o jogo do status. Não quero casar com alguém apenas para ter filhos. Eu me casaria com alguém. Assim, posso tirar uma foto dela e postá-la no Instagram para conseguir muitas curtidas. Eu quero casar com alguém para poder andar com ela no shopping e todos os caras ficarem com inveja. Eu quero casar com alguém de quem eu posso... Eu não entendi muito bem de quem tá falando aqui, né? Essa galera de cima aí que tá procurando status, né? Porque no começo ele disse que a galera mais de baixo, que é mais humilde, não faz tantas exigências com relação à mulher, né? Principalmente com relação em termos econômicos. Os caras dizem, a mulher não precisa ter muito dinheiro, basta a mulher ser carinhosa, gostar de mim, tipo de coisa toda. Agora ele tá falando que a mulher tem que ser bonita para expor como troféu, vamos dizer assim, né? Difícil. Mas, de um modo geral, é claro que os caras, isso aí não tem como negar, né? Preferem as mulheres bonitas. Entre uma mulher feia e uma mulher bonita, esse cara sempre vai escolher bonita. E a questão da personalidade, do caráter, inclusive, para muitos caras, fica em segundo plano, né? Então, mas realmente tem muito uma questão de status. As mulheres se preocupam muito com status também. Vamos continuar aqui o raciocínio dele para Ligar, entendeu? É esse jogo de status, não um jogo de sexo ou procriação. As pessoas não... Ah, sim, peraí. As mulheres e os caras estão atrás de sexo, sim, cara, com certeza. Tanto é que as mulheres bonitas aí, que tem muita gente que fica em cima bajulando ela, vamos dizer assim, né? Muitas delas têm possibilidade de ter vários parceiros sexuais ao longo da vida, e de fato tem, tá? Muitas mulheres meio que curtem a vida doidado, no caso, os seus 18, 19, 20 e poucos anos de idade, até os 30. Muitas delas, principalmente as de baixa renda, aí, que não tem muito controle, não tem muita... não consegue gerir sua própria vida de forma muito racional, né? Acabam engravidando
uma espécie de gravidez indesejada, entre aspas, aí, né? Então tem muita mãe solteira aí pelo mundo aí, mulheres que viveram uma vida de promiscuidade, vamos dizer assim, né? Então o sexo realmente tá sim, cara, tá sendo praticado aí. Talvez não tanto quanto a gente imagina, né? Talvez as pessoas fazem menos sexo do que a gente supõe, de um modo geral, mas mesmo assim fazem. Basta você ver isso que eu tô te falando. As mulheres jovens, bonitas aí, que tem bastante opções, né? Elas saem aí ficando com um e outro aqui, um outro lá, e no meio do caminho engravida e tal, tipo de coisa toda. Então, realmente tem uma busca por status, é uma questão de ter prestígio, ser bem visto, esse tipo de coisa toda. Mas na pista aí, filho, a festa da carne tá comendo solta, né? Não sendo racionais aqui, as pessoas estão tentando maximizar seu status na vida. E é por isso que todo mundo tá agindo assim. Número, olha, ela pode ser a mulher mais incrível do mundo, mas ainda assim ela pensa, quer saber, ainda é minha escolha ter filhos ou não, e ter filhos é um saco. Então se eu vou fazer esse sacrifício, esse cara tem que ser bonito, ok? Ou esse cara tem que ser rico. Caso contrário, por que eu iria querer ter filhos, ok? Então é por isso. Isso aí é verdade. É uma responsabilidade. Hoje em dia a galera não tá gostando muito de responsabilidade, né, rapaziada? Qualquer tipo de responsabilidade com o trabalho, com o estudo, com família, filhos. A galera gosta muito de viver aí nos prazeres, no hedonismo, conforto. Então você falar em construir família, ter filhos, é um troço que a galera torce muito o nariz. E principalmente a galera mais nova, né? Fala assim, pô, a mulher ou o cara também, né? Pensando, pô, eu sou jovem, sou bonito, vou aproveitar a vida, cara. Eu vou conhecer pessoas, tipo de coisa toda. A mentalidade que gera aí, de modo geral, né? Então, nesse sentido, é verdade. Tanto é que o número de filhos por família vem diminuindo. E o próprio número de nascimento de criança nos países ocidentais, de um modo geral, também vem diminuindo. Basta você ver as estatísticas. Ou seja, a reposição, isso que ele vai entrar aqui agora, eu acho, né? A questão da taxa de natalidade, diminuição da taxa de natalidade nos países. Isso é um problema sério também. Isso que as pessoas se comportam do jeito que se comportam. E se você pensar dessa forma, perceberá que as pessoas são racionais. Mas para entender por que são racionais, você precisa descobrir qual é o jogo. Mas isso nos leva a uma pergunta. Bem, claramente isso está errado. Porque se tivéssemos nos comportado assim ao longo da história da humanidade, não estaríamos aqui hoje, ok? Como é possível que tenhamos este jogo hoje e que vamos morrer? Mas devemos ter vindo de algum lugar. Já existimos há muito tempo. Então, como é que os humanos sobreviveram por tanto tempo fazendo essas coisas estúpidas? E a resposta é porque o jogo muda ao longo do tempo de acordo com as... Peraí, ele fala então que isso aqui é uma estupidez. O jogo que a gente joga é um jogo estúpido. Tanto é que alguns caras decidem sair do jogo. Esses caras que saem desse jogo aí são os incels que ele fala, né? Ou os red pill também. Mas ao mesmo tempo ele fala que nós somos racionais. Na verdade, nossa racionalidade é orientada pelo egoísmo, pensando nos nossos próprios benefícios, vamos dizer assim, sem a capacidade de olhar de um modo mais amplo, de um modo geral, né? Então, nesse sentido aí que ele está falando, que é possível entender o que ele está falando, né? Nós somos racionais no sentido que a gente busca maximizar nossos próprios ganhos, mesmo que isso seja incompatível com a realidade na qual vivemos, principalmente como falamos de relacionamentos amorosos, né? É impossível você viver uma sociedade onde os casamentos deem certo, onde relacionamentos amorosos sejam bons, vamos dizer assim, né? Se todo mundo está sendo movido pelo próprio egoísmo, visando primeiro e principalmente seus próprios benefícios. Primeiro eu, depois talvez a gente pensa no outro, nosso parceiro, nosso família, esse tipo de coisa toda, né? Então é um troço bem complicado. Superestrutura da sociedade, ok? A superestrutura é o que determina a natureza do jogo. A superestrutura consiste em pensar no panorama geral, certo? Quantas pessoas há? Uma sociedade é rica ou pobre? Existem meios de acesso à sociedade, ok? Esta é a superestrutura. O panorama geral. Demografia, economia, cultura, política e religião. E é justamente a combinação desses elementos que determina a natureza do jogo, certo? Vamos então analisar 3 exemplos de superestrutura. Um exemplo seria uma sociedade com baixa população, ok? Uma população baixa seria algo como 200 ou 300 pessoas, ok? Basicamente uma aldeia. Eles são pobres e pouco tecnológicos. Pouca tecnologia significa que eles não têm acesso à água potável. Eles não sabem o que é higiene. Eles não entendem o que são germes. Por isso, é muito fácil uma mulher morrer no parto e há pouca competição. Pouca competição significa apenas que não há vilarejos concorrentes contra eles, certo? Então esse é um tipo de superestrutura. A superestrutura mais primitiva da sociedade humana, certo? Depois, talvez você tenha uma população em crescimento, certo?
Então, talvez estejamos falando de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Eles agora estão crescendo em riqueza, aumentando a riqueza. Eles têm alguma tecnologia, ou seja, têm acesso à água potável. E tem alta competição, certo? Ou seja, eles estão competindo contra diferentes vilarejos e sociedades ao redor deles. Certo. Essa é outra superestrutura, cara. A terceira superestrutura é a superpopulação, certo? Que é o mundo em que vivemos hoje, certo? Onde na China você tem 1 bilhão de pessoas. Isso é muita gente. Riqueza em excesso, certo? Mas com desigualdade de riqueza, né? E então você e toda criança que nascer irá viver, certo? E então você tem algo chamado de equilíbrio. Equilíbrio só significa que, sim, existe competição, mas eles não vão entrar em guerra uns contra os outros. O mundo é basicamente passivo. E de acordo com a superestrutura, o jogo vai mudar. Então vamos voltar ao jogo, certo? Temos 10 pessoas. Em uma sociedade pobre e de baixa população, adivinha só, eles não vão namorar. O que eles vão fazer é, eles podem até se casar, mas com certeza vão transar um com o outro. Por quê? Porque para uma mulher, a única maneira de garantir a sobrevivência do seu filho é se todos os homens da aldeia quiserem protegê-lo e cuidar dele. E farão isso se acreditarem que a criança pode ser deles, ok? Assim, a mulher pode até ter um marido, mas também pode optar por dormir com outros homens para disfarçar a paternidade. Faz sentido? Então não existe namoro. Só existe muita relação para manter a coesão social, certo? Agora, em uma superestrutura número 2, também não existe namoro. Por quê? Porque essa sociedade está em competição com outras sociedades e precisa ter o maior número possível de filhos. E daí? A solução aqui são os casamentos arranjados. Casamentos arranjados em que tanto faz com quem você se casa. O importante é ter muitos e muitos filhos, certo? Também não existe namoro.